Aí eu pedi para vocês façam silêncio e prestem atenção ao vídeo, tá ok? Fechei os portões, parei de tocar o sinal do recreio, cancelei os eventos, adiei provas e pedi que todos fossem para casa. Meu prédio está vazio e confesso que eu nunca pensei em me ver assim, triste, sem o corre-corre dos alunos pelos corredores, sem as perguntas nesse dia e o barulho da até o cheirinho. Que delícia. Hoje, sozinha com as minhas paredes, dia após dia, me pego refletindo sobre a importância de todas as pessoas que trabalham aqui e dedicam boa parte de suas vidas a mim e à educação do nosso país. Percebi que sem vocês, alunos, professores, merendeiras, porteiros, mães, pais e toda a comunidade escolar, eu não sou nada, além de um prédio com portas e janelas sem vida. Com isolamento social, pude compreender a importância da companhia do outro, da presença. Por isso, quero que saibam, minhas portas podem estar fechadas, mas eu continuo aqui, tentando restabelecer a conexão e o vínculo com todos vocês. E espero que não me abandonem, porque mesmo no meio dessa loucura toda, sua escola estará aqui, tentando reinventar suas práticas para levar a educação pública, gratuita e de qualidade a todos os estudantes. Não me importo com modelos, nem sigo padrões. Quero você comigo, seja navegando na internet, pelas ondas sonoras do rádio, na tela da televisão, no computador, na palma da sua mão com o celular ou com o meu bom e velho amigo livro. Infelizmente, não sabemos quando vamos estar juntos de novo. Mas uma coisa é certa, vocês não vão passar por isso sozinhos, porque eu sou a escola. E estou aqui para dizer que, mesmo em tempos tão difíceis, continuarei semeando conhecimento, esperança, respeito, empatia e dignidade através da palavra. Enquanto a hora do reencontro não chega, para a sua segurança, peço que fique em casa e não me deixe sozinha. Organize seu material escolar, junte seus livros, pegue seu caderno e estude em casa. Logo, logo estaremos juntinhos, matando toda essa saudade. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Sim. Bem bacana, né? Sim. Bem bacana, né? Sim. Bateu aquela saudade, né? Bateu aquela saudade, né? Né, eu tô bagunçando. Não, bateu não. Não, bateu não. Não bateu não. Não bateu não. Saudade de perturbar. Saudade de perturbar. Olha os bagunceiros. Olha os bagunceiros. Né, são os bagunceiros que sentem isso. Oh, respeito. Bem, para quem chegou depois, boa tarde, tá ok? Eu estava apresentando um vídeo aqui de boas-vindas, certo? Aí falei também que vou disponibilizar lá no grupo para vocês um link onde vou estar colocando todo o material, certo? Que vai estar sendo disponibilizado aqui, tanto as aulas que vão ser gravadas, como os slides, tá ok? Vou mostrar para vocês o livro de vocês, que esse livro termina esse ano, no caso termina esse ano não, ele era para ter sido ele foi até o ano passado, 2022, mas a gente vai estar seguindo esse livro aqui. Aí eu vou disponibilizar lá na pasta também do Google Drive, uma versão dele mais atualizada, em PDF, ok? Que no caso é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês.
Esse livro aqui. Certo? Matemática Paiva, volume 1. Então, vou estar seguindo os conteúdos dele, certo? Através dele que eu preparo os slides que eu vou apresentar para vocês e que a gente vai ter início a partir de agora. Ok? O primeiro assunto que a gente vai estudar é a parte de conjuntos. Então, deixa eu abrir aqui. Conjuntos. Aí, como não tem como eu ver o chat a partir de agora, porque eu estou compartilhando a tela, qualquer coisa vocês ativem o microfone e falem, tá ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, certo? Professor de matemática. Então, vamos dar início ao conteúdo de conjuntos. Então, vamos partir para a parte de definição, certo? Como é que a gente vai definir um conjunto? Todos estão conseguindo ver direitinho aí a apresentação? Ativem aí o microfone e respondam sim ou não. Sim. 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 Tá dando para ver, Gu, tá dando pra ver. Beleza. Pronto, então, ó, na teoria dos conjuntos, os conceitos primitivos são conjunto, elemento de um conjunto e pertinência entre elemento e conjunto. Então, a ideia de conjunto é a mesma de coleção, conforme mostram os exemplos a seguir. Porque, no caso, tem alguns conceitos na matemática que são chamados de conceitos primitivos, ou seja, que são coisas que não tem praticamente como a gente fazer uma definição. Um bom exemplo disso é o ponto. Um ponto. Então, não tem como a gente definir o ponto. Então, o que é um ponto? Como é que você vai definir? Um ponto é o quê? Aquele pontinho. Então, são coisas que têm conceitos primitivos. E, pela teoria dos conjuntos, o conjunto seria, num conceito primitivo, a mesma coisa de uma coleção. A reunião de alguma coisa com uma certa característica em comum, certo? Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, os alunos de uma sala formam um conjunto. Por exemplo, as turmas do primeiro D formam o conjunto dos alunos do primeiro ano D. Então, o primeiro ano D os alunos são os elementos do conjunto, que é formado pelo conjunto primeiro ano E, certo? Então, conjunto nada mais é do que uma coleção de características de objetos ou seres que tenham característica em comum, certo? Então, todos os alunos do primeiro D, o que eles têm em comum ali é que fazem parte do primeiro ano D. A mesma coisa com o primeiro ano E, tá ok? Aí, outro exemplo aqui, o exemplo B, ó. Na linguagem usada em informática, dizemos que um documento é salvo em uma pasta de arquivos. Assim como uma pasta de arquivos é um conjunto e cada documento dessa pasta é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, quando eu compartilhei com vocês a tela, que eu mostrei lá no Google Drive, a pasta do primeiro ano de matemática, então ali representa um conjunto. Aí, assim que a gente clicou, que viu as pastas do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, ali seriam o quê? Subpastas. Então, seriam subconjuntos desse conjunto inicial. E o que tem dentro dessas pastas, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre, vão ser os elementos desses subconjuntos, certo? Então, de um determinado conjunto, eu posso ter conjuntos menores, que são chamados de subconjuntos. Tá ok? Então, vamos seguir aqui. Aí, como é que a gente representa um conjunto? Então, é habitual a gente usar letras maiúsculas para dar nome aos conjuntos. Normalmente, a gente utiliza as letras iniciais do alfabeto, certo? Mas não tem regra. Você pode escolher a letra que você preferir. Só que tem que ser maiúsculo. Então, tem aí, ó, como A, B, C, D, etc. Já os elementos, ou seja, os que têm uma característica em comum, que fazem parte desse conjunto, se for questão de letras que façam parte desse conjunto, a gente representa sempre com letras minúsculas. Ok? Aí tem 3 formas aqui que a gente pode representar um conjunto. A primeira forma aqui está dizendo que é a representação tabular.
eu só esperar um minutinho aqui, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver. Tem. Darlan. Professor, Oi. essas imagens que o senhor está botando aqui para a gente acompanhar, ela é do livro que a gente vai receber, de matemática? Eu tirei isso do livro, daquele que eu mostrei, certo? Mas esse material todinho vai estar disponibilizado lá naquele link que eu vou postar no grupo de vocês. Tá, obrigada. Por nada. Então, toda vez que eu escuto esse barulho, não sei se vocês ouviram aí, que é o pessoal pedindo permissão para entrar, aí eu vou estar parando, tá ok? Então, vamos voltar. Então, paramos aqui em representação de um conjunto. Então, o conjunto ele pode ser representado de 3 formas, certo? Aí a gente vai explicar detalhadamente cada uma dessas 3 formas. A primeira é a representação... Deixa eu voltar. A primeira é a representação tabular. A gente faz a representação desse conjunto usando aquelas chaves e escreve os elementos entre essas chaves, certo? A segunda representação é através do diagrama de Venn. Esse diagrama de Venn contém figuras planas, geralmente são círculos ou elipses, com números ou letras ou alguma coisa dentro, certo? No caso, com seus elementos dentro. E a outra forma é a representação por uma propriedade. Tipo, ele vai pedir para você construir um conjunto, só que ele dando uma característica específica. Por exemplo, um conjunto formado pelos números pares. Então, a propriedade que está sendo exigida aí é os pares, certo? Então, conjunto formado pelas capitais do Brasil. Então, isso é a representação através de uma propriedade. Então, ele está dando uma condição para que você possa dizer quem são os elementos desse conjunto. Ok? Então, vamos ver a primeira aqui, que é representação tabular. Então, na representação tabular de um conjunto, os elementos são apresentados entre chaves e separados por vírgulas ou por ponto. Então, quando é que eu vou utilizar vírgula e quando é que eu vou utilizar ponto e vírgula? Geralmente, a maioria das vezes, você vai utilizar a vírgula, certo? Que é para separar um elemento do outro. Você só vai utilizar ponto e vírgula quando os elementos do conjunto forem números decimais, ou seja, números que também têm vírgula. Aí, por isso que se utiliza ponto e vírgula para não haver, para que você não possa se confundir, certo? Então, nós temos exemplos aqui, ó. O exemplo do conjunto A. Então, ó, representado por letras maiúsculas, estão vendo aí, né? Então, primavera, verão, outono, inverno. Então, aqui, ó, tá se referindo, no caso, às estações do ano. Então, isso daqui poderia ser uma característica um conjunto através de uma propriedade. Então, eu construí um conjunto das estações do ano. Então, teria primavera, verão, outono e inverno, certo? Então, isso aqui seria um exemplo de construção de conjunto através de uma propriedade. Aqui, ó, tem um conjunto B, formado por números 2, 4, 6 e 8. Aí tem aqui embaixo o conjunto C, formado por números decimais, ó, com vírgulas. Aí, por isso que a gente utiliza ponto e vírgula, tá ok? Para não haver, para que você não se atrapalhe. Porque se tivesse uma vírgula aqui, você não saberia qual era o número decimal correto. Tranquilo? Vamos seguir. Primeiro exercício, certo? Então, represente na forma tabular, ou seja, a gente vai escrever esses conjuntos entre chaves, certo? O conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, desse diagrama abaixo.
certo? Então, vou pedir que vocês aí ativem os microfones para que vocês me ajudem na resolução disso daí. Então, no caso, quem seria... Oi? Não sei nem pra onde é que vai. Não sabe, não? Poxa, olha aqui. Eu tenho o diagrama aqui, ó. O conjunto A. Tá vendo os números dentro? Quem são os números que estão dentro desse conjunto A? 1, 2, 3, 5, 7 e 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Exatamente. Então, como é que vai fazer a representação na forma tabular? Você vai escrever o conjunto A, né? Com letra maiúscula. Tem algum microfone fazendo zoada aí? Tem algum microfone fazendo zoada aí? Tem um microfone? É, tem algum microfone. Pararam? Aí parou. Parou, né? Então, a primeira coisa é representar o conjunto com a letra maiúscula. Conjunto A, né? Aí não tenho que representá-los com os elementos entre chaves. Então, tenho que fazer as chaves e vou colocar os elementos que fazem parte do conjunto A. E são exatamente, ó, todos os números que estão aqui no conjunto A, ó. Como o colega aí já falou. Como a gente está trabalhando com números, então é bom que vocês escrevam eles na ordem, certo? Sempre do menor para o maior. Então, o conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Então, para fazer a representação na forma tabular desse conjunto A, é escrever todos esses números entre chaves. Então, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 7 e 8. É difícil isso? Mais ou menos. Mais ou não. menos? Mais ou menos. É não, rapaz. Não, É não. é não. É não, é bem Nós fácil. vamos apresentar agora. Misericórdia, por causa de gente falar. Deixem desativados certos microfones para dar microfonia. Vocês ativem só quando for falar alguma coisa, tá? Aí vamos agora para o conjunto B. Mesma coisa, conjunto B. Espera aqui. Conjunto B, do mesmo jeito. Conjunto B. Aí vou analisar agora os elementos que fazem parte do conjunto B. Conjunto B está aqui, ó. Então, é tudo isso daqui. Perdão. Cliquei errado aqui, ó. Conjunto B, ó, é tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Então, o menor elemento aqui do conjunto B seria o 0, depois o 3, depois o 5, depois o 7, o 9 e o 12. Então, o conjunto B é formado pelos números, abro as chaves, ó, 0, 3, 5, 7, esse assunto é bem bonzinho, vocês vão ver, 9 e 12. Aí o primeiro assunto que vai estar lá no Google Classroom, quando tiver disponibilizado as turmas lá, vai ser sobre isso aí, conjunto, certo? E por último, o terceiro conjunto, que é o conjunto C, ó, que é formado por esses elementos daqui, ó. Então, o menor número aqui seria o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 8 e depois o 9. Então, escrevendo aqui na forma tabular, conjunto C, seria... O difícil desse assunto é fazer essas chaves. Aí eu concordo. Seria 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Tranquilo? Aí mais na frente,
quando a gente estiver vendo operações com conjuntos, a gente vai entender o que é que significa, no caso, aqui, esses números aqui, ó, que fazem parte mais de um conjunto. Tipo, ó, o número 7 faz parte do conjunto A e faz parte do conjunto B. O 3 e o 5 ó, faz parte do A, do B e do C. Certo? Mais na frente a gente vai entender o que é que significa isso daí, quando estiver vendo operações entre conjuntos. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. E borracha. Vamos para a próxima. Porque quando usa esse negócio, às vezes, ele dá uma travadazinha. Próximo. Agora, a segunda representação que a gente vai ver é através do diagrama de Venn. Está vendo aqui? Ó, o conjunto A agora ele está sendo representado através de uma figura plana. Tá ok? Uma figura plana. Aqui. Então, deixa eu botar aqui o apontador. Ó, conjunto A. Aí os elementos do conjunto A, ó, elemento A, E, I, O, U. Então, observe, ó, conjunto representado com letras maiúsculas, ó, A, B e C, e elementos representados com letras minúsculas. Ok? Tá ok? Conjunto B, do mesmo jeito, ó, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto C é formado apenas por um elemento, que é o elemento número 1. Então, vamos seguir. Exercício 2. Agora é representar esses conjuntos aí na forma de diagramas, certo? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que estava lá. A gente vai fazer o desenho do diagrama e inserir... Oi. Vai fazer o desenho do diagrama. O microfone inserir... aberto aí, né? Oi. Viciado. O microfone aberto aí, né? Desligar aí. Desliga o microfone. Hoje nem Desliga. Então, agora a gente vai colocar esses elementos aqui, ó, do conjunto A, dentro do diagrama. Então, deixa eu vir para cá. Aqui, ali era o exercício 2. Então, vamos lá. Exercício 2. Exercício. A letra sai horrível com esse negócio. 2. Então, a letra A, eu tenho um conjunto A formado pelos elementos menos 3, menos 1, 1 e 3. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, fazer a representação desse conjunto através do diagrama. Então, escreva aqui, ó, o diagrama e represento ele com a letra maiúscula. Aqui não é o conjunto A, então conjunto A. Aí espalho aqui dentro do diagrama os seus elementos. Aí a ordem aqui não tem importância. Então, tenho que espalhar aqui dentro, ó, o número menos 3. Tenho que espalhar o número menos 1. Tenho que espalhar o número 1. E tenho que espalhar o número 3. Está feita a representação. Diagrama. Não é simples? Partir agora para o exemplo B. Exemplo B. O exemplo B, ó, tá um pouquinho diferente. Saiu a tela aqui. Cadê? PowerPoint.
Para o exemplo B, está um pouquinho diferente, porque ele não está me dizendo quem são os elementos desse conjunto. Está aqui apenas uma propriedade, certo? Está aqui apenas uma propriedade. Então, deixa eu ativar aqui a mesa, acho que saiu. Aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, diferente do conjunto A, aqui o conjunto B, ele está dizendo a propriedade. Ó. Então, ó, o que é que significa isso que está escrito aqui? Então, o conjunto B é formado pelos elementos X, que eu não sei quem são, certo? Vou escrevê-los. Onde esse elemento X, ele é um mês que se inicia com uma vogal. Certo? Então, primeiramente, eu tenho que escrever quem é esse conjunto B, para depois representá-los na forma de diagrama. Então, o conjunto B é formado por todos os meses que se iniciam por uma vogal. Então, vamos começar aqui escrevendo conjunto B. Quem seria o primeiro elemento desse conjunto B? Qual é o primeiro mês que se inicia com uma vogal? Janeiro? Não. Fevereiro? Março? Abril. Então, o primeiro elemento aqui é abril. Aí, depois de abril, tem maio? Não. Junho? Não. Julho? Não. Agosto. Agosto. Agosto, professor? Depois de agosto, tem setembro, outubro. Vogal também. Começa com vogal. Então, outubro. Novembro e dezembro. Não. Então, o conjunto B é formado apenas por esses três elementos. Abril, agosto e outubro. Então, vou fazer aqui ó, o diagrama de Venn e colocar esses elementos dentro. Conjunto B, ó, letra maiúscula. Então, aqui vai ficar abril, agosto e outubro. Esse exercício aqui que a gente está fazendo também vai ficar disponibilizado lá, tá ok? Tranquilo? Vamos voltar. Sim. Conjunto C. Também não me disse quem são os elementos. Ele está me dando uma propriedade. Então, tenho que escrever quem são os elementos desse conjunto C. Então, o que é que está querendo dizer aqui? Ó? Então, peguei vários exemplos aí, tentando abordar um conteúdo geral, certo? As possíveis formas que poderia ser cobrado isso daí. Então, aqui já está dizendo o seguinte, ó. O meu conjunto C é formado pelos elementos X, que eu não sei quem são. Aí, esse símbolozinho aqui, esse é o símbolo de pertence. Ou seja, quando o elemento faz parte de um conjunto, ele pertence a esse conjunto. Por exemplo, aqui nesse exemplo A, aqui, ó, o número -1, ele não faz parte do conjunto A, então eu posso dizer que -1 pertence ao conjunto A. Então, quando o elemento faz parte de um conjunto, ele pertence. Quando ele não faz parte, ele não pertence. Então, se eu perguntasse, 0 faz parte do conjunto A? Não. Porque no conjunto A não tem o número 0. Aí eu represento dessa forma. Ó. 0 não pertence ao conjunto A. Então, na matemática, toda vez que a gente faz uma negação no símbolo, a gente corta esse símbolo, certo? Uma coisa do dia a dia de vocês, quando vocês passam aí pelo centro, é questão das placas de estacionamento. Quando você vê a placa com um E, é porque ali é permitido estacionar. Mas quando você vê com um E, com a barrinha, ali está indicando o sentido de negação. Então, não é permitido estacionar. Então, a mesma coisa acontece aqui. Certo? Então, o que está querendo dizer aqui no conjunto C é que os meus elementos, o meu valor de X, ó, os meus elementos, pertencem aos números naturais.
Aí você tem que saber quem danados são os números naturais. Voltando para o 6º ano, quem seriam os números naturais? São os números inteiros positivos e o zero. Então, os números naturais, ó, começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. No caso, porque esses números eles são infinitos, certo? Eles são infinitos. Aí aqui a condição ele está dizendo o seguinte, ó. O meu conjunto C é formado pelos elementos X, que eu não sei quem são, que pertencem aos naturais. Então, o meu conjunto C, ele é formado por alguns desses números. Aí aqui, ó, aqui está a condição que ele está dando. Essa barrinha aqui, ó, significa tal que. Aí, ó, X pertence aos naturais, tal que esses elementos, ou seja, esse valor de X é menor do que 6. Esse símbolozinho aqui significa menor do que. Então, são os valores de X menores do que 6 que fazem parte dos números naturais. Então, sabendo que os números naturais aqui, ó, eles são infinitos, certo? Eles são infinitos. Então, depois do 5 aqui, ó, eu teria 6, 7 e assim por diante. Aí ele quer os números naturais, ó, menores do que 6. Então, quem são os números naturais menores do que 6? São esses daqui, ó. Menores do que 6. Então, daqui para cá. Certo? Então, significa que o meu conjunto C, ele é formado por esses elementos aqui, ó. Então, X pertence aos números naturais, tal que esse valor de X é menor do que 6. Então, são os números naturais menores do que 6. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, voltando para lá, ó. Letra C, definir quem é o meu conjunto C, que são formados pelos números naturais menores do que 6. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que são menores do que 6. Se fossem menores ou iguais a 6, aí o 6 entraria, certo? Aí ele iria estar escrito assim, ó. X menor ou igual a 6. Quando tem um tracinho perto desse símbolo, esse tracinho significa igualdade, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, definido agora quem são os elementos do meu conjunto C, agora eu vou representá-los na forma de diagrama. Então, vou fazer o diagrama aqui, ó. Conjunto C, ó, letra maiúscula, então é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Somente isso aí. Ok? Então, vamos seguir. Mentira, que é só isso? Aqui. Oi? É só isso, Pode falar. 6. Professor, é só isso, 6. A 6. Como é? O número... O conjunto C é só isso? Só isso. Mentira. É. Ó, que X pertence aos naturais. Então, eu sei que o meu conjunto C faz parte dos números naturais, ou seja, do 0 em diante. Só que ele não quer todos os números, ele deu uma condição, ó. Esses valores de X têm que ser menor do que 6. Então, vou pegar os números naturais que são menores do que 6. Então, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Somente isso daqui. Esse seria até os 5, né, professor? Exatamente. Porque ele quer menor do que 6. Aí, como eu havia dito, se tivesse a igualdadezinha aqui embaixo, como tem nesse daqui, ó, aí seria do 0 até o 6. Porque ele queria os números que são menores e que também são iguais a 6. Certo? Isso a gente tem aqui no exemplo B, ó. Olha o exemplo B, que interessante. Tá falando aqui, ó. O conjunto D é formado pelos
valores de x. Aí agora tem o número o quê? O símbolo z. Alguém lembra qual é o nome desse conjunto? Que é representado por z? Inteiro. Inteiros. Exatamente. Inteiros. Aí, quem seriam esses números inteiros? Os números inteiros são esses daqui, ó. No caso, os números naturais começa pelo zero e é infinito, certo? Os números inteiros, ele é infinito tanto na parte esquerda quanto na parte direita, certo? Ele pega do zero para trás e do zero para frente. Então, ele pega todos os números positivos, todos os números negativos e pega também o zero. Então, ele já começa aqui infinito. Então, já representa os números inteiros, ó, z. Eu já começo representando ele com os 3 pontinhos, porque ele é infinito, certo? Aí posso pegar só alguns números negativos, os mais próximos do zero. Então, seria, por exemplo, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e infinitamente, certo? Para cada número positivo que a gente tem um número negativo, que é chamado oposto. Aí, se vocês prestarem atenção aqui, ó, esses números aqui, ó, fazem parte dos números naturais. Então, já aproveitando a definição aí de conjunto, os números inteiros, ele tem dentro dele o conjunto dos números naturais, certo? Mais para frente a gente vai ver, questão de operações, como é que a gente pode dizer isso daí. Que no caso a gente diz que os números inteiros contêm os números naturais, certo? E os números naturais está contido nos números inteiros. Ok? Então, ele está definindo a propriedade aqui, ó. O meu conjunto D, ele é formado pelos valores de x que pertencem aos números inteiros. Por que ele tem que dar essa condição? Porque na letra C, ele dizendo que pertence aos números naturais, eu sei que esses valores só podem ser positivos ou zero. Porque zero nem é positivo e nem é negativo. No momento que ele diz que esses valores de x pertencem aos números inteiros, é porque esses meus elementos eles podem ser positivos, podem ser também negativos e podem ser também iguais a zero. Só parar aqui, eu acho que tem alguém pedindo permissão para entrar. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Toda vez ele dá uma travada quando vai sair. Deixa eu analisar aqui. Ah, não. Tem não. Volta para lá. Professor, assinar aqui a mão, que tem aqui de apertar F é zoado. Tipo, se alguém quisesse entrar. Ah, sim. Ah, porque a zoadinha eu pensei que é alguém que está pedindo para entrar. Cadê? Tá faltando 9 minutos. Vou só terminar esse exercício e a gente encerra a aula, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui. Voltar para a apresentação. Certo? Então, ele está dizendo a condição, que esse valor pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Aí ele deu a condição, ó, onde esses valores se encontram. Olha a condição aqui, ó. Ele está dizendo que o meu valor de x, ele está entre, ó, -2 e 5. Deixa eu dar uma apagadazinha nisso aqui, para ficar melhor a visualização.
bicho tá querendo apagar aqui. Cadê aqui? O bicho parou de apagar. Só um minutinho. Bora, meu filho. Aqui. Pronto. Então, ele está dando a condição aqui, ó, que os meus elementos do conjunto D, ele está entre -2 e 5. Só que como aqui tem a igualdade, ó, então vai começar no -2, certo? Então, poderia dizer aqui, ó, que o meu conjunto D... Vou começar aqui. Está dando uma travadinha aqui. Por isso que a letra está saindo feia. Que o meu conjunto D... Deixa eu corrigir. Muita pasta aberta, o computador não é muito potente, termina travando. Ó, o meu conjunto D, ele é formado exatamente por esses elementos. Ó. Como tem a igualdade aqui, então está dizendo que x está entre -2 e 5. Só que como tem a igualdade, então ele começa no -2. Então vai ser -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Por que eu parei no 4? Porque é menor do que 5. Certo? Ele é maior ou igual a -2 e menor do que 5. Então, quando eu for escrever lá, então seria conjunto D. Cadê? D. Seria do -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. Vão colocando aí no chat o nome completo de vocês e a turma, certo? Para a presença. Aí agora falta só registrar no diagrama de Venn. Conjunto D, então seria -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. Tranquilo, pessoal? Não é simples? Acredita aí que não é nada de outro mundo. Então, dá para vocês acompanharem direitinho isso daí. A aula vai ficar gravada aí. Qualquer coisa, se vocês estiverem com dúvida, retorna aí a aula. Podem tentar refazer esses exercícios, certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Para a gravação, no caso. Não esqueçam de deixar o nome de vocês aí no chat, o nome e a turma. Ok? Para aqui. Para a apresentação. Então, amanhã a gente vai se encontrar de novo nesse mesmo horário, certo? 2 horas. Aí, eu acredito que amanhã eu compartilho o conteúdo, certo? Vou botar hoje já a aula lá, aí esses slides, que quando a gente terminar, eu posto lá no grupo para vocês. Ok? Então, quem já botou o nome aí, pode ir saindo. Oi. Pode falar. Depois da aula do senhor, é outra aula. Só como a gente vai estudar, participar da outra aula? O professor, acredito que vai ter botado no grupo de vocês. Vai ter um intervalo agora de 15 minutos, aí 3h15 retorna. Obrigada. Ok? Tchau, professor. Então, quem já assinou aí... Tchau. Então, quem já assinou, já está liberado. Já pode sair, certo? Professor. Até amanhã. Oi. Professor. Oi. Valeu, professor. É para entrar no mesmo Valeu, link, pessoal. Oi? Valeu, professor. É para entrar Tchau. no mesmo link, é? Tchau, professor. Amanhã, Tchau, tchau. professor. Na Amanhã, próxima aula.
Não, eu coloco. É, na próxima aula. Eu coloco sempre. Tá ok? Uhum. Uns 10